Meus irmãos, vamos abrir novamente nossas Bíblias no texto que nós lemos nas 2 últimas semanas. Espero que lembrem qual texto que é. Mas se não lembrarem, Salmo 39. E eu quero, com essa reflexão desta noite, nós estamos concluindo essas meditações que nos lembram que a nossa vida aqui na Terra não é permanente. Estamos aqui, o Senhor nos deu vida para estarmos aqui durante esse tempo, para alguns um determinado tempo, para outros um pouco mais ou um pouco menos, mas é o tempo que Deus nos dá para estarmos e vivermos aqui neste mundo. Então a gente tem aprendido com isso através da experiência de Davi, quando Davi quer entender a questão no sentido da vida e como esta vida pode ter sentido, então, quando nós pensamos em nosso Deus. Salmo 39, a partir do versículo 4, Davi faz então uma oração ao Senhor. E na sua oração ele diz assim: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda com uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Amém? Meus queridos, esse texto, o salmista, ele está orando ao Senhor para que Deus possa revelar a ele a verdadeira condição, o sentido de se viver, e para que ele possa entender essa vida na sua brevidade. A busca de Davi, conforme nós destacamos nas semanas anteriores com os irmãos, foi uma busca tão intensa, tão forte, que falava não somente através dos seus lábios, mas falava com o Senhor através dos seus sentidos e até mesmo das suas emoções. Veja que ele diz no versículo 12: ouve, Senhor, a minha oração. Ele começa a oração no versículo 4 dizendo: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. No versículo 12 ele vai concluir a sua oração pedindo ao Senhor: Senhor, ouve essa minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas. Meus queridos, entender a vida dentro da perspectiva do Senhor é algo tremendo. É algo que modifica a nossa forma de ver, viver e enxergar aquilo que cerca a nossa vida em nosso dia a dia. Nós sabemos que o Senhor nos dá algumas formas de expressarmos a nossa vida. Ele nos dá o nosso corpo. Nós sacamos algumas coisas na semana passada sobre isso. Nos dá o nosso corpo, essa matéria. Ele nos dotou então desse corpo, da nossa alma, como sede das nossas emoções, sentimentos, e também nos deu o seu Espírito, soprou em nós, o Espírito vivente, para que nós pudéssemos estar aqui e existirmos como pessoas. Quando Ele nos
forma, ele, além de tudo isto, ele nos dá maneira de nos expressarmos aqui neste tempo. Na quinta-feira, no encontro online com os irmãos, nós lembramos que existem 3 formas que nós nos expressamos: através dos nossos pensamentos, através das nossas emoções e também através das nossas ações, nossas atitudes. Então, essa vida passa a ter sentido quando esses 3 aspectos da nossa vida, eles começam agora a existir com a centralização de Deus em nós. Nosso pensamento, nossa mente, nosso pensamento vai direcionar tudo aquilo que nós somos. Nosso pensamento vai nos levar então a extrair e a compartilhar coisas boas ou más a partir daquilo que nós alojamos em nossa mente e nosso pensamento. E os nossos pensamentos somos nós quem os direcionamos. Nós aprendemos isso em tempos atrás aqui com os irmãos, que o diabo, ele não pode ver o nosso pensamento. Nosso pensamento, às vezes as pessoas podem ver o seguinte: olha, o diabo colocou isso na minha mente, no meu pensamento. Não, a sua natureza carnal fez isso, nem tudo é culpa dele. A sua natureza carnal, pecaminosa, fez você utilizar o seu pensamento de forma inadequada. E aí, quando você dá sentido ao seu pensamento e você verbaliza que está no seu pensamento, aí você dá autoridade para que o diabo utilize as suas palavras e transforme aquele seu pensamento em ações negativas na sua vida. Então, cuidado com o seu pensamento. Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 4 também. Também, meus irmãos, quando esse nosso pensamento ele sai em evidência em nós, ele vai nos direcionar agora para emoções. As pessoas às vezes pensam o seguinte: não pode ter emoção. Claro que podemos, meus irmãos. O Julinho lembrou pela manhã, dentro do ensino da escola dominical, a questão de expressão das emoções, e criou-se durante muito tempo aquele tabu: o homem não chora. Isso é mentira do diabo, meus irmãos. O homem e a mulher foram dotados dos mesmos sentimentos. Homem e mulher têm que rir, têm que chorar. Faz parte da natureza do ser humano. Se você durante a sua vida, você foi coibido de fazer isso, para não expressar emoções, algo está errado. Você precisa se libertar disso, porque as suas emoções foram dadas por Deus. O mesmo Deus que dotou o homem das emoções através da sua alma, ele dotou a mulher através da mulher sendo tirada do homem. Então não é possível a mulher que foi retirada do homem ter emoções e o homem que foi aquele doador para a mulher não ter emoções. Então as nossas emoções fazem parte da nossa existência. Então, para a vida ter sentido, nós temos o pensamento, nós temos as emoções, mas nós temos que agir, temos que ter atitudes, ações. Ações que agora elas são direcionadas por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós sentimos. O que nós pensamos, o que nós sentimos, nos leva às ações. Muitas pessoas tomam decisões precipitadas porque não conseguem coordenar esses 3 aspectos da sua vida. Muitas pessoas falam coisas precipitadas porque não conseguem coordenar pensamento, emoção e ação. Quantas decisões repentinas que a pessoa se arrepende dela por resto da vida, porque ela não soube administrar esses 3 aspectos da sua vida, porque a nossa vida vai girar toda em torno disso. Então precisamos entender esse sentido da vida e essa duração da nossa vida aqui na terra, que também não é permanente. Então nós aprendemos algumas coisas nas semanas anteriores e muitas delas vocês irão acompanhar, podem ver nos vídeos anteriores também. Dentre as verdades que nós aprendemos que durante essa nossa vida aqui na terra nós passamos por muitas provas. Nossa fé é provada de todas as maneiras.
Não estamos isentos das provas, porque temos Jesus em nós. O próprio Jesus passou por tribulações, passou por sofrimentos, e não somos diferentes, vamos passar por elas, citando os vários homens de Deus, como Abraão, Daniel, Ezequias e outros que nós citamos também. Nós também nos aprendemos uma segunda verdade sobre a nossa vida aqui na terra não ser permanente. Na semana passada nós aprendemos que é como nós recebemos um comissionamento ou um cargo de confiança. Só que não foi quem te deu esse cargo de confiança, não foi seu patrão, não foi alguém da sua família, foi o próprio Deus que te deu isso. E aprendemos como nós lidamos com essa forma de Deus confiar em nós, como nós estamos respondendo a essa confiança que Deus nos deposita em nós. E vimos também que quando da volta de Jesus, Ele vai pedir que nós prestemos conta do que nós fizemos com a confiança que Ele depositou em nós, como nós agimos, como nós reagimos, como nós vivemos com aquilo que Ele então nos deu. Eu quero nessa noite concluir essa série, essas 3 semanas, com uma terceira verdade, que a minha vida aqui na terra não é o meu lar definitivo. A sua vida aqui na terra não é o seu lar definitivo, embora muitas pessoas hoje estejam vivendo achando que elas são eternas aqui na terra e não se preparando para a eternidade com Deus. Preocupam-se exageradamente com as coisas aqui da terra, mas não buscam as coisas que são de cima, conforme Paulo diz em Colossenses capítulo 3, onde Cristo está sentado à destra ou à direita do trono de Deus. Buscam as coisas da terra, estão voltadas para tudo que diz respeito às suas conquistas terrenas, querem avançar, querem ir bem longe, não tem nenhum problema nisso, mas você não pode esquecer que isso tem que ser secundário na sua vida. O prioritário é reconhecer que você só vai viver aqui durante o tempo que Deus permitir que você viva, e as coisas que você conquista aqui não acompanharão você. Nós lemos o Salmo 39 agora há pouco, o salmista fala sobre aquelas pessoas que se inquietam, amontoam riquezas, não sabem quem vai levar, para quem vai deixar nada disso, estão somente olhando para as coisas que estão relacionadas com a vida delas nesse mundo. Muitos pais se preocupam com a educação dos filhos, querem colocar os filhos nas melhores escolas. Se você tem recursos para isso, eu incentivo você a fazer isso mesmo, mas as melhores escolas não vão colocar o seu filho no reino dos céus. O Senhor Jesus é quem vai levá-los, e o lugar onde eles vão aprender sobre Jesus não é só aqui na igreja, que eles terão uma orientação. O lugar onde eles vão aprender sobre Jesus é lá na sua casa, é convivendo com você. Você pode dar as melhores escolas, investir financeiramente tudo que você tem para a educação dos seus filhos, mas se você não investir na vida deles para que eles vivam com Jesus, a vida deles estará totalmente destruída, perdida. Tudo aquilo que você fez se tornará em vão, porque o que dá sentido à vida não é o que nós temos aqui na terra, porque aqui não é lá definitivo para ninguém. Vai chegar um tempo que tudo isso aqui vai deixar de existir. Meus queridos, é possível que a sua vida esteja trazendo para você, talvez, algumas fadigas, dores. Quem sabe você vive decepcionado com tantas coisas, tantas pessoas, tem vivido com angústias, dificuldades aqui nesse tempo. Tudo isso, meus irmãos, somos então levados a entender que essas coisas acontecem aqui, porque nós entendamos que aqui não é
lugar definitivo, então nós passamos por esses problemas, mas quando encerrarmos a vida aqui, nada disso vai mais existir. Os males dessa vida aqui permanecem aqui na terra. Nós ainda não chegamos ao nosso lar definitivo. Somos peregrinos. O salmista fala sobre isso no versículo 31, no versículo 12 também do Salmo 39. A Bíblia, meus queridos, nos dá então algumas descrições de como nossa vida aqui é passageira. Vejam comigo em dois textos que nos ajudam a entender isso. Livro de Jó, capítulo 8, versículo 9. Jó, capítulo 8, versículo 9. Veja o que ele diz assim, olha, porque nós somos de ontem, ou como tivéssemos nascido ontem, nós nada sabemos, os nossos dias sobre a terra são como sombra. Ele vai, mesma expressão que Davi vai usar no Salmo 39 também. Meus queridos, entender que essa vida é curta, breve, é fundamental para nós entendermos então que aqui tudo é passageiro, vai acabar um dia. Tiago 4,14. Tiago capítulo 4, versículo 14. Vejam o que Tiago diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã. Nós podemos planejar. Nós planejamos para amanhã fazermos isso ou aquilo. O Tiago vai dizer isso nesse mesmo capítulo, nos mesmos versículos vai falar sobre isso. Nós podemos pensar, podemos planejar o nosso dia e devemos fazer isso realmente. Mas nós devemos planejá-lo com o conhecimento, com a lembrança de que amanhã tudo pode ter mudado. Amanhã, aquilo que você planejou para o dia de amanhã, pode nada daquilo acontecer. Então Tiago diz: ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. O único que sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã é o próprio Deus. Ele tem os nossos dias, como diz o salmista, ele tem os nossos dias escritos no Salmo 139, ele fala sobre isso. Antes mesmo deles existirem, ele já tinha os nossos dias escritos. Então veja, o único que sabe o que vai acontecer na nossa vida, no dia de amanhã, é o próprio Deus. Você não sabe. Por isso você não é dono da sua vida. Você não é senhor sobre a sua vida. Você não dirige a sua vida. Deus é Senhor sobre a sua vida, e é Ele que dirige os seus dias. E aí Tiago faz aquela pergunta: o que é a vossa vida? Ele responde: você é como um vapor, uma fumaça. Nas traduções trazem a palavra névoa, que ela aparece por um pouco, de repente vem um vento e leva aquela névoa para longe. Ou seja, basta um ato de Deus e a nossa vida deixa de existir. Por mais que nós queiramos viver muito mais, mas nós não temos controle sobre isso, Deus o tem. Meus queridos, o fato da terra não ser o nosso lar definitivo explica então porque, como seguidores que nós somos de Jesus, nós enfrentamos dificuldades. Para que nós não nos apeguemos tanto a esse mundo, não idolatremos este mundo como muitas pessoas fazem. Por isso que às vezes nós olhamos para algumas coisas da nossa vida e parece que algumas promessas não se cumpriram, não se cumprem em nossa vida. Parece aos nossos olhos que as nossas orações, algumas delas nem sequer são respondidas. Nós olhamos no contexto da nossa
mal, está vencendo todo dia. Sabe por que isso acontece, meus queridos? É para impedir que nós fiquemos apegados a essa terra, a esse mundo que vai ser destruído. Deus nos permite então enfrentar os desgostos em nossa vida, os fracassos, decepções, tristezas, para nós entendermos que nós não seremos satisfeitos aqui na terra. Por mais que nós conquistemos aqui, nós não teremos a felicidade completa aqui. Podemos ter momentos felizes, mas felicidade completa nós só teremos no reino celestial, com Jesus lá no céu. Aqui não, meus queridos. Aqui é lugar de dor, de sofrimento. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não podemos ficar prometendo para as pessoas que quando você entrega a sua vida para Jesus, seus problemas acabaram. Isso é mentira do diabo, meus queridos. Jesus nunca prometeu isso. Pregadores de autoajuda estão tentando ludibriar as pessoas para atraírem-nas para certos grupos religiosos com promessas mirabolantes que a Bíblia não permite que nós as façamos. Jesus nos diz que as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória que nos há de ser revelada lá no céu. Mas enquanto aqui nós teremos aflições desse tempo, exatamente para nós aprendermos que aqui não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor do que isso aqui, meus irmãos. Fomos criados para um lugar muito melhor do que um ambiente de pecado, de destruição, de tanta coisa nesse mundo que nós vivemos. Fomos criados para viver em algo muito maior, preparado pelo nosso próprio Deus. Pense comigo aqui em duas coisas importantes. Veja o seguinte: se você pegar um peixe e você tirar esse peixe da água, você acha que ele vai ser feliz vivendo aqui na terra? Vai? Não, por quê? Foi feito para água. Um segundo exemplo: uma águia. Você pega uma águia voando, você acha bonito aquela águia voando. Se você cortar as asas daquela águia, você acha que ela vai se tornar, vai ser feliz? Por quê? Ela foi feita para voar. Então cuidado, você que gosta de prender pássaros em gaiolas. Eles não são felizes na gaiola. Sabe por quê? Deus os fez para voar, para a natureza. Então veja, você nunca, assim como o peixe ou como a águia, que se você tirá-los do lugar deles, eles não vão ser felizes, assim você também nunca será plenamente satisfeito na terra, simplesmente porque você não foi criado para viver eternamente aqui. Por isso que você nunca vai ter a satisfação plena. E aí muitas pessoas não entendendo isso, elas começam a busca desenfreada do sucesso aqui, achando que o dia que elas tiverem uma profissão melhor, elas vão ser felizes. O dia que elas tiverem mais dinheiro, elas serão felizes. O dia que elas tiverem, que elas conquistarem, elas serão felizes. Chega no final da vida delas, daquilo que ela conquistou, ela diz: não encontrou felicidade alguma. O que Salomão disse em Eclesiastes: no final, tudo é vaidade. Você não pode buscar plena satisfação aqui na terra só quando chegar no céu. Você terá momentos felizes sim aqui na terra, mas nada comparado com a sua reação àquilo que está por vir. O C.S. Lewis, um dos seus livros, ele diz assim, que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno, todas as coisas que você conquista, que não são eternas, elas são eternamente inúteis. Não tem utilidade para a eternidade. Nada daquilo que é eterno. Vejam, meus queridos, 2 Coríntios capítulo 4.
2 Coríntios capítulo 4, vamos ler versículo 16 até o versículo 18. 2 Coríntios 4. (16 a 18). Veja o que Paulo diz aqui para a gente, olha. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, nossa matéria, nosso corpo, se corrompa, o interior está dentro de nós, contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Vejam que todas essas tribulações que passamos aqui produz para nós um peso eterno de glória. Ele diz que é excelente o que está nos aguardando lá na frente. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, as que não se veem são eternas. Vejam, meus queridos, lembra que nós não podemos ficar olhando para as coisas que nós estamos vendo que causam sofrimento, angústia, e nos prendemos a isso. Tudo isso é temporal, passageiro. Mas aí no capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, o que ele está falando? Do nosso corpo. Se a casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas eterna. Essa casa está no céu, preparada, e por isso também gememos, desejamos ser revestida a nossa habitação, que é do céu. A nossa habitação é do céu, não é na terra. Então nós não podemos ficar presos às coisas terrenas, precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando passamos por problemas, precisamos olhar exemplos que nós temos na palavra de Deus, sofrimentos que muitos homens e mulheres de Deus passaram nas suas vidas, mas não negaram, não deixaram de olhar para Jesus jamais. Podemos olhar para a vida de homens do passado, no Velho Testamento, como a vida de Jó. Jó, o homem mais temente a Deus na terra, que se preocupava tanto com seus filhos, com a sua família. Ele perdeu a sua terra, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, e por fim perdeu a sua saúde. E mais adiante a sua mulher compadecida dele fala: se mata, destrói a sua vida e morre, você parar de sofrer. Ele vai dizer para a mulher responder: você está falando com a boca. Por que eu vou agora, se Deus sempre me deu bem? Agora que eu estou passando pelo mal, por que eu vou blasfemar de Deus? Mas ele vai declarar mais adiante no capítulo 19, e vai dizer o seguinte: mas eu sei uma coisa, o meu Redentor está vivo, e ele vai se levantar sobre a terra, e quando ele se levantar sobre a terra, eu o verei, os meus olhos mesmo o verão. Meus queridos, sofrimentos não são motivos para você negar o Senhor. Sofrimento, problemas não é motivo para impedir você de congregar, de estar na presença de Deus junto com os seus irmãos. Dificuldades que você enfrenta não devem ser justificativas, elas estão aí para dizer a você: você não pertence a esse tempo, a este mundo, e você precisa viver mais e mais intensamente com o Senhor aqui nesse tempo. Tantos outros homens da Bíblia, José, você olha para José, José foi obediente, muito obediente, e mesmo assim foi vendido pelos seus irmãos como escravo e foi prisioneiro. Olhe para a vida de Paulo. Paulo, mesmo fiel, passou anos e anos em uma prisão, mas mesmo assim, no final da sua vida, ele morre decapitado.
sendo fiel ao Senhor. João Batista, que Jesus mesmo disse que não havia homem mais justo sobre a terra do que João Batista. João Batista também morre decapitado. Pedro, a gente olha para a vida de Pedro, sendo alguém tão especial para Jesus, seus dias terminam também numa cruz, mas ele não aceita ser crucificado como o mestre havia morrido e pede para ser morto, crucificado de cabeça para baixo, e ele faz isso. João, chamado apóstolo do amor, viveu uma vida correta diante de Deus. Ele foi preso e terminou seus dias exilado em uma ilha. Vejam, meus irmãos, os sofrimentos que você tem passado aqui na terra não são provas que Deus te abandonou a partir do exemplo desses homens que nós citamos para você, mas são fatos que revelam da sua vida que o seu lar não é aquilo. Todos esses homens viveram olhando para um novo lar. Hebreus 11 fala sobre essas pessoas, certo? Chamada Galeria das Horas da Fé, fala sobre esses homens que deslumbraram essa parte celestial, por isso foram fiéis. Meus queridos, creia que mesmo em meio aos problemas que você enfrenta, Deus tem algo muito melhor para você, se não aqui na eternidade. Tenha certeza que você vai esperar. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, que o texto que a gente vai ler hoje. Vejam comigo aí dois versículos 20 e versículo 21. 1 Pedro capítulo 2, versículos 20 e versículo 21. Veja aqui, olha. Porque que glória será essa, se pecando vocês sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Vejam, a fidelidade ao Senhor, mesmo no meio das tribulações, do sofrimento, é isso que agrada ao coração de Deus, porque você passa por uma prova e é aprovado por ela. Veja também o versículo 21, porque para isso foi chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Devemos seguir o exemplo de Jesus em todas as coisas. Eu queria dar algumas perguntas para nós refletirmos sobre elas e transformar em prática tudo aquilo que o Senhor nos trouxe nessas 3 semanas. Por que nós damos tanta importância para essas coisas temporárias? Por que você dá tanta importância a essas questões que você enfrenta no seu dia a dia? A segunda pergunta para você refletir sobre ela: hoje, neste momento, onde está o seu coração? Está no Senhor ou está nas coisas deste mundo? Não pode estar nas duas ao mesmo tempo. Você tem que definir onde está realmente o seu coração. Uma terceira pergunta para você avaliar a sua vida e definir a sua vida: qual é a sua motivação para viver hoje? Qual a sua motivação de vida? É levantar todo dia, ir para o trabalho, voltar para casa, cuidar da casa, cuidar das coisas, cuidar de contas para pagar? É isso? O que é a motivação da sua vida? Qual a motivação maior para você viver e existir hoje? E a quarta pergunta: quem dirige a sua vida? Quem dirige a sua vida? Você? Então você está no caminho errado. Quem dirige a sua vida? No
momento que você entender e entregar a sua vida para Jesus, para que Ele possa dirigir verdadeiramente a sua vida, você vai entender tudo isso de uma forma muito mais plena, mais clara para você. Quando você passar pelos sofrimentos aqui nesse tempo, meus queridos, lembre-se que isso aqui um dia vai acabar e você vai voltar para casa, que é a presença de Deus, porque o mundo não é o seu lar definitivo. Onde você mora não é o seu lar definitivo. O seu trabalho não é a sua habitação definitiva. Não. Você precisa entender isto e começar a viver com Jesus. Então lembre-se, nossa vida aqui na terra, nós passamos por muitas provas, muitos testes. Quando você passa por eles, você tem sido aprovado em todos eles. Segunda lição que nós aprendemos: o Senhor tem dado a você um cargo de confiança, que é viver na presença dEle, honrar a Ele em toda a sua vida. O que você está fazendo com essa confiança que Deus tem depositado em você? Como você tem retribuído ao Senhor por tudo isso? A terceira e última lição que nós aprendemos, que a nossa vida, portanto, aqui na terra, não é o nosso lar definitivo. Precisamos estar prontos para o nosso lar eterno, celestial, e em Jesus nós alcançaremos. Amém? Que o Senhor nos dê graça para entender isso que o Senhor nos trouxe nesses dias e para vivermos nesse tempo, enfrentando os problemas. Quando você tiver passando pela sua tribulação, declare sempre com a sua voz: esse problema não vai me impedir de servir a Jesus, porque a minha vida não é para sempre aqui. Os problemas também não são para sempre na minha vida. A minha vida é com Jesus lá no céu, e é para lá que eu vou. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça para entendermos todos esses ensinamentos que o Senhor nos apresentou durante esses dias, Pai. Quantas coisas o Senhor nos trouxe, nos fez refletir sobre elas. Algumas nós já ouvimos tantas coisas sobre elas, mas hoje o Senhor nos chama a refletir e nos chama também a nos posicionarmos mesmo para dizer ao Senhor o que nós queremos da nossa vida, Pai. Então desperta os seus filhos, Pai, para se posicionarem e definirem aquilo que eles são, que querem, como irão viver aqui nessa terra, e se realmente querem viver no céu com o Senhor, e que eles se enquadrem nos pré-requisitos que o Senhor estabelece para viver no reino celestial com o Senhor. Ajuda-nos, Deus, a lembrar de tudo isso, porque às vezes, meu Deus, quando nós passamos pelo problema, parece que nos esquecemos. Naquele momento, parece que os problemas são tão intensos que nós só conseguimos enxergar muitas dessas coisas. Mas que o Espírito Santo, o Senhor, que intercede por nós, venha e traga a nossa lembrança tudo isso que o Senhor nos ensinou, para que não sejamos vencidos pelo mal desse tempo corrompido, mas que sejamos firmes com o Senhor aqui, para vivermos também com o Senhor no lar celestial, que é o lugar para o qual o Senhor nos preparou, e preparou esse lugar, e está nos aguardando ali naquele lugar celestial. Obrigado, Deus, por esse encontro desta noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, meus queridos. Irmãos, nós vamos cantar esse hino 403 do cantor cristão, o título dele é Alegre. E nós vamos cantar da seguinte forma: nós vamos cantar a primeira estrofe, o estribilho, e depois a gente vai cantar até o final as estrofes direto e coloca o coro só no final do hino, tá? Então vai cantar o coro depois da primeira estrofe e no final do hino. Perdido andei na escuridão,
se afaste então